aos ouvintes, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus possa abençoar seu fim de sábado, né? Vamos à tarde já, daqui a pouco noite de sábado. Que você possa sentir-se agraciado por Deus nesta noite, amanhã, domingo, primeiro dia da semana, e seguido de uma semana de trabalho abençoado, de vida abençoada, de realizações. A todos que nos escutam através destas ondas sonoras aqui desse aparelho de som, Deus possa abençoar a todos. Estamos alegres porque estamos aqui na presença de Deus, mas é desejo do meu coração contar rapidamente uma história da cultura hebreia, que é uma história que fala muito comigo, e eu tenho certeza que vai falar com você também. Havia em um bosque, em uma pequena floresta, muitas árvores. No meio dessas muitas árvores, havia 3 árvores especiais, 3 árvores que estavam ali, e de uma maneira que só a natureza poderia explicar, elas se comunicavam, conversavam entre si. E uma delas, a mais bonita, a mais alta, a mais forte, a mais frondosa, ela dizia para as outras: meu sonho é me tornar um baú bem bonito, bem trabalhado, me tornar um baú cheio de detalhes, bem ornamentado, aonde algum rei possa guardar seus tesouros mais valiosos. A outra árvore, também igualmente frondosa, igualmente bonita, ela já dizia para as outras: o meu sonho é que algum marceneiro venha aqui, né, me leve e me transforme num barco luxuoso, e que nesse barco viajem reis, rainhas, gente poderosa através dos mares. A terceira árvore, um pouco menos frondosa, um pouco menos bonita, mais humilde, vamos dizer assim, ela dizia: pois me basta ser usada para trazer algum tipo de benefício para as pessoas, que minha madeira possa ser útil para alguma coisa. Passou-se um tempo e veio a época que o pessoal ia nas florestas buscar madeira, e alguém encontrou essas 3 árvores. Passou ali o serrote, derrubou todas as 3 e levou. Os marceneiros as levaram. Os marceneiros depois a venderam a sua madeira, e cada uma delas teve um destino interessante. Aquela primeira, que queria ser o baú bonitão, ornamentado, para guardar tesouro dos reis, ela foi levada para um lugar e ali trabalharam a sua madeira muito boa, trabalharam nela, mas não fizeram um baú, fizeram uma estribaria, fizeram um poço de madeira, aonde era colocado feno para animais se alimentar. A segunda árvore, aquela que queria ser um grande navio de luxo, também foi para um outro lugar, e lá, porém, o seu sonho ficou pelas metades. Ela virou um barquinho de pesca, onde pescadores estavam todos os dias ali, né, pescando. E a terceira árvore, a menos frondosa, a mais humilde, cortaram ela em pedaços e deixaram em um canto qualquer. Parece que os sonhos dessas árvores se perderam ao longo do caminho, mas nós pregamos um Deus que realiza sonhos. Nós pregamos um Deus que pega seu sonho, por mais antigo que ele seja. De repente estamos falando para alguém aqui que tem um sonho que está esquecido porque o tempo passou, a idade chegou, e você acha que não pode ter mais jeito para você. Só que o pensamento do homem é um, mas o plano de Deus é outro. Chega um dia, às pressas, aquela primeira árvore que virou, né, uma estribeira, ela estava lá dentro de um pasto qualquer, e de repente chega um casal às pressas, a mulher grávida já iniciando o seu trabalho de parto, casal bem humilde, que não tinha dinheiro para ir para o hospital e nem poderiam.
porque ali estava uma mãe solteira. A criança nasceu e foi depositada, aquelas primeiras tornou-se um berço, nem bercinho daquela criança. E, de repente, chegam visitas. 3 reis poderosos, 3 reis muito ricos, foram visitar aquela criança humilde que nasceu ali. Nesse momento, essa árvore descobriu que o sonho dela foi realizado não do jeito que ela queria, mas de um jeito muito melhor, porque em seu interior ela depositou o maior tesouro que já pisou sobre a terra, que é Jesus Cristo, recém-nascido, foi colocado ali. Aquele casal, Maria e José, entraram naquele estaleiro, naquele lugar, para ela ter a sua criança. E aquela madeira que queria ser um grande baú, guardou o maior tesouro que já teve sobre a terra. Passa-se mais uns anos, está lá o barquinho que era uma árvore que queria ser um transatlântico, um navio de luxo, no meio de tantos pescadores, né? E você imagina como que era o ambiente dela, fedendo a peixe, aquela coisa complicada, e de repente entra naquele homem, naquele barco, uma pessoa diferente. Entra um homem que dá uma ordem: vamos atravessar para o outro lado. E os pescadores obedecem. Mas lá no meio do mar vem uma tempestade. E a tempestade coloca aquele barquinho que começou a pensar que agora é o fim, vou para o fundo do mar, minha madeira vai apodrecer lá no fundo desse mar. Mas só que o homem que agora estava lá dentro dormindo, ele acorda e ele olha para a tempestade e fala: aquieta-te! E houve bonança no mar. Porque aquele homem ali não era nem um milionário, nem um bilionário, nem um empresário de sucesso que estava fazendo turismo. E sim o próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cuja palavra tinha poder sobre o mar e a tempestade. É ele que estava ali. E aquele barco descobre que o seu sonho de carregar gente famosa, gente poderosa, se realizou de uma maneira muito além do que ela queria, porque estava ali o mais poderoso de todos os humanos que já pisou na terra, Jesus Cristo. Passa-se mais um pouco de tempo, agora é a vez da outra árvore que virou 2 pedaços de madeira e estava jogada em um canto qualquer, toda empoeirada, e talvez pensando assim: meu sonho não tem mais jeito, agora daqui a pouco os cupins começam a consumir minha madeira, ou alguém me leva e joga no fogo, não tem utilidade para nada. Mas de repente chega ali soldados romanos e arrastam aquelas madeiras. E elas são levadas a um local onde tem um monte de gente, e ela é colocada ali em forma de cruz. E sobre ela é colocado um homem, que seria crucificado. Eu imagino que aquela madeira sentiu dor quando os pregos que atravessaram a mão daquele homem entraram em sua madeira. Ela é levantada e aquele homem fica ali pendurado, e ela está ali à espera do final daquela história, que seria a morte daquele homem. Só que ela descobre que aquele homem não era um homem qualquer. Aquele homem não estava sendo vencido pela morte. Aquele homem não estava ali porque alguém subjugou para que ele estivesse. Aquele homem estava ali porque ele tinha uma missão. Essa missão era morrer pela humanidade. Aquele homem está ali ainda pendurado nela quando ele olha para o céu e diz para Deus: em tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele dá o seu suspiro, e ela, aquela madeira, vê que quando aquele homem dá seu último suspiro, o céu responde. É dito nos evangelhos que o tempo se fecha, houve trovões, a terra tremeu, e aquela madeira descobriu que agora, no formato de cruz, ela se tornaria o símbolo do cristianismo, pois não há evangelho sem cruz. Quando falamos de evangelho, falamos de cruz. Cruz representa o sacrifício de Jesus, que morreu pendurado naquela cruz. Aquela madeira não só teve a experiência incrível, como ela descobriu que o seu sonho era pequeno diante daquilo que Deus tinha preparado. Ela se torna o símbolo do evangelho. E hoje nós estamos aqui para falar desse homem que morreu naquela cruz, mas não permaneceu pendurado nela. Foi levado para uma sepultura e 3 dias depois
ele ressuscita. E hoje, 2025, nós estamos aqui. Ele está aqui. Nessa praça, aqui está a igreja do Senhor, não está o templo, a denominação. Nós estamos falando de placa de igreja, estamos falando de a igreja viva do Senhor Jesus Cristo, que está aqui nessa praça para anunciar o evangelho de Jesus. E eu quero terminar dizendo aqui, mais 2 minutinhos só, meu testemunho. Até 17 dias atrás, eu andava por aqui, por Vila Guaraiúns, como no meio de uma escuridão, porque eu estava com um problema muito grave em minha visão. Quem aí me conhecer, certamente percebeu, eu andava por aqui com muita cautela, memorizando cada passo, cada lugar, tomando cuidado para não tropeçar, não cair, porque a minha visão era muito baixa. Mas há 17 dias atrás, Jesus nos deu a oportunidade e realizou um sonho particular meu, que era poder enxergar normalmente de novo. E hoje eu estou aqui, para a glória de Jesus, enxergando bem, porque Jesus fez uma grande obra. Eu quero falar para você que me escuta enquanto eu encerro aqui minha saudação, que Deus realiza sonhos. E Jesus abre a porta, ele fala assim: eu sou a porta. E aquele que bater nessa porta, ela vai ser aberta. Ele está aqui nesta tarde convidando quem está aí nos escutando, os comerciantes, pessoal aí que está na praça, todos que estão nessa escuta. Jesus pergunta para você assim: o que queres que eu te faça hoje? Eu desafio você a falar, não para mim, nem para os pastores, nem para o pastor que vai pregar, mas falar para Jesus. Eu desafio você, fala para Jesus: Jesus, eu preciso de um sinal, de uma resposta. Eu preciso do milagre. Nós somos cristãos que acreditam em milagres. Então, eu preciso de um milagre. Fala para Jesus o seu milagre. E Jesus vai realizar. E quem sabe, daqui 15 dias ou 20 dias, no próximo culto, você vai estar aqui e vai falar assim: ó, falaram que Jesus faz milagre, ele fez na minha vida. Porque esse é o Jesus que a gente acredita.